E falando de terço dos homens, é claro, né, nós queremos receber agora aquele que é o referencial de todo esse movimento bonito que acontece aqui no Santuário Nacional. Vamos recebê-lo, né? Vamos recebê-lo aqui então, entre nós com muito carinho. Antônio, pode vir aqui, por gentileza. Bom dia para o senhor, bem-vindo. Sua bênção, Dom Gil, que alegria, viu? Arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ele é o bispo referencial na CNBB para o Terço dos Homens. E tem bispo nos assistindo, viu, Dom Gil? É o Dom Cabral, que era lá da Diocese de Almenara, né, Dom Gil? Agora está em São João da Boa Vista, a Diocese dos meus pais, lá em Espírito Santo do Pinhal. Dom Cabral, obrigado pelo carinho da audiência. Parabéns pelo pastor que o senhor é também. Que maravilha. E como é bom, né, Dom Gil, ver a casa da mãe cheia depois de 2 anos de pandemia. Quantos homens estão aqui hoje, né? É verdade. A missa agora de manhã, na esplanada lá das Palmeiras, né? Estava superlotada. Eu tenho a impressão de que tinha 60 mil homens, se não tiver 80, né? A gente quer contar as pernas mesmo, tem que contar a cabeça, né? Mas era muita gente, né? Muita gente. Isso é uma maravilha. A gente fica emocionado de ver depois de ter passado esses 2 anos aí de escuridão, né? Das trevas da pandemia. Agora as coisas volta com a bênção de Deus, com o abraço Nossa Senhora. E tantos homens do Brasil inteiro estão aqui. Alguns até acompanhados com as suas esposas, seus filhos. Isso é muito bonito, né? É emoção a gente ver isso. Muito. E sobretudo, Dom Gil, o senhor diz bem, depois desses 2 anos aí da pandemia, nós fazíamos, Dom Gil, inclusive, estava aqui conosco também nesses anos anteriores, fazíamos de forma virtual, online, milhares de homens nos acompanhando, mas agora esses homens, esse ano, voltam a se encontrar aqui na casa da mãe. Isso é motivo de muita emoção aos nossos corações. E o senhor dizia ontem na missa de abertura, Dom Gil, que os homens do terço vão crescendo também pelo mundo afora, né? É verdade. Eu fiz uma pesquisa na internet esses últimos tempos, últimos dias, e observei que há grupos de homens do terço em vários países da Europa e também Estados Unidos. Já temos lá. Os brasileiros dos Estados Unidos, sobretudo da Diocese de Boston, eles já rezam o terço lá. Alguém começou lá o terço dos homens, talvez indo daqui para lá. Mas em muitos outros lugares estão surgindo grupos de terço dos homens. Um padre da Polônia me falou aqui que na Polônia são milhares e milhares de homens. Parece que o movimento da já é um pouco mais velho, mais antigo, sabe, irmão? Parece que tem uns 70, 80 anos que tem esses grupos. E são grupos variados. Um deles, por exemplo, se chama Guerreiros de Maria. Outros são Amigos de São José. Mas estão rezando o terço em praça pública. Às vezes ficam de joelhos nas praças públicas, às vezes vão de cidade em cidade em peregrinação, mas sempre rezando o terço. Temos grupo de terço na Itália, na Alemanha, na Suíça, em Portugal. Portugal parece que pouco tempo, poucos meses, começou um grupo. É isso, né? Eu sempre digo o seguinte, que para rezar o terço não precisa ninguém mandar, nem estruturar, nem fazer requerimento. Não precisa. É só começar. Você quer juntar um grupo de pessoas para rezar o terço? Comece. Não há proibição nenhuma e não há nenhuma lei para organizar isso. O terço dos homens é da igreja, eu sempre falo isso, é da igreja. O terço é da igreja. Já começou aí há 800 anos atrás. E o importante é que seja rezando, né, padre? Com certeza. Rezar é muito bom. E rezar coloca-nos mais próximos de Deus e Deus próximos de nós. Isso é que é a salvação da humanidade. E ontem também, na celebração da noite que o senhor presidiu, o senhor falava de uns dados importantes, né? O homem, quando ele reza, ele traz também a família toda. Às vezes a mulher rezando é mais difícil trazer o homem, mas quando o homem começa com a oração em casa, vem o filho, vem a esposa, vai puxando, né? E tem uma coisa bonita, eu vi um caso de um jovem que aprendeu a rezar o terço com o pai e ele reza o terço na universidade com os colegas. Quer dizer, é a propagação, é a missão do terço dos homens. Ontem eu falava aqui sobre vocações, que é o nosso movimento do terço dos homens, tem uma vocação. A vocação de trazer as pessoas para mais perto de Cristo. Os homens que estão afastados de Cristo chegam através do terço. Estão afastados da igreja, chegam através do terço. Então é uma vocação missionária desse movimento que nasce espontaneamente
tenho certeza que é obra do céu, vai nascendo assim, sem necessidade de muita estrutura, volto a dizer. E os nossos últimos papas são papas marianos. Todo papa certamente foi mariano, mas os últimos papas são exatamente marianos. Não é? Com encíclicas, com testemunhos, rezam o terço todo dia. O Papa Francisco reza, ele já falou várias vezes que ele reza o terço todo dia. Um dia levantou o terço na mão para dizer que ele rezava o terço todos os dias. E falou uma coisa interessante, eu sempre brinco aqui, o Papa, eu falei, não sei quem que falou primeiro, se foi eu ou se foi ele, certamente ele, né? Porque ninguém ensina nada do Papa, né? A gente sempre aprende com o Papa. O seu referencial dos homens do terço. Então, eu falo, leva o terço no bolso, padre, não fica seu terço no bolso, porque qualquer hora que você tiver uma folguinha, reza o mistério, reza o terço. E se por acaso a gente morrer por aí, alguém vai enfiar a mão no bolso da gente, ao menos para procurar dinheiro. Vai estar o terço. Vai achar o terço. Esse é católico, vai rezar. Então é muito bom a gente ter o terço no bolso, né? Dom, e agora neste ano, com essa temática também, vivendo o ano vocacional, acredito que calhou bem também no Terço dos Homens, colocar essa temática vocacional para que os homens do terço não só rezem pelas vocações, mas incentivem também a todas as famílias a entender a vocação, a conhecer as vocações na igreja e assumir, né, claro. Eu digo sempre o seguinte, experiência da minha família. O homem, ou o pai, a mãe, não devem empurrar o filho para a vocação. Não devem impor a vocação. Mas se o filho desperta, ele tem o dever de apoiar, tá? Tem o dever de apoiar. Ele não pode impor, mas também não pode impedir. Porque eu já encontrei pessoas, ô irmão, que impede o filho, às vezes, quer ir para o seminário, quer ser um irmão, ou a filha quer ser irmã. O pai impede. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa de Juiz de Fora, que hoje ela é abadesa do Mosteiro de São Bento. E ela contou que o pai não queria que ela fosse irmã. Proibia ela de encontrar com as irmãs. E obrigou que ela fosse médica, fizesse medicina. E ela fez, obediente ao pai, ela fez a medicina com todo cuidado, foi uma ótima médica. E depois, então, que ela formou, entregou o diploma ao pai, falou ao papai, o senhor queria que eu fosse médica? Já fiz o que o senhor quis, agora o senhor me dá licença de eu fazer o que eu quero. E foi para o convento, hoje a abadesa, a chefe, vamos dizer, do Mosteiro de São Bento, de Juiz de Fora. E a doutora do mosteiro agora. É a doutora do mosteiro. Certo. Bonito, né? O senhor sabe, Dom Gil, Antônio, uma vez na missão também, eu trabalhei nas missões populares, né, Padre Reinaldo, das nossas santas missões redentoristas, e uma família, a mãe dizia isso. Ela falou, ô irmão, o senhor reza pro meu filho, um é médico, a outra é professora, o outro é advogado, o outro tá com a conversa que vai ser padre, reza para ele mudar de ideia. Ô, gente, que negócio é esse? Vamos apoiar, vamos amar, vamos falar das vocações sempre, né? O homem do terço tem que falar das vocações, tem que apoiar as vocações, tem que rezar pelas vocações, deve criar um ambiente familiar propício para a vocação. Deus suscita. Vocação é coisa de Deus, não é coisa humana, não. A gente chama, às vezes, sugere, né? Mas, às vezes, até a sugestão da gente é obra de Deus. Que vai dar a resposta. Né? Mas é obra de Deus. Deus é que põe no coração das pessoas a vocação para ser padre, para ser irmã, para ser um irmão religioso, missionário, vocação familiar. familiar. Na igreja nós temos muitas vocações, mas todas elas precisam receber o apoio por parte dos pais pela fé que eles professam. Dom Gil, a gente quer agradecer muito a participação do senhor aqui no Sábado no Santuário, por trazer essa palavra amiga e de encorajamento para tantos homens que não conseguiram estar aqui nesse final de semana. E muito obrigada pelo testemunho, de conseguir também sempre articular para que esses homens possam ser perseverantes na oração. Muito obrigada, viu? Com alegria. Que Deus abençoe a todo o nosso movimento Terço dos Homens e todo o trabalho do Santuário que faz esta maravilha de reunir os homens do terço uma vez por ano aqui na Casa da Mãe.
Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora. Camila, às vezes, quando nós temos sempre a Assembleia da CNBB aqui, os bispos falam com gosto no Brasil. Fala, Dom Gil Antônio levanta e já vai dizer dos homens do terço, vai motivar, vai apoiar. Que bom. Muito obrigado, Dom Gil. O senhor é muito bem-vindo aqui no Santuário Nacional. Obrigado pela sua presença.